Oi turma, bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês estão? Vocês estão bem? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar em casa, sair somente se for uma necessidade, sempre usando a sua máscara, passando o álcool em gel e respeitando a distância entre as pessoas. No vídeo de hoje nós vamos fazer mais uma releitura, dessa vez de uma série de quadros chamada Cestos de Frutas. E para vocês que têm 14 e 15 anos, a gente vai trabalhar um cesto de frutas mais elaborado, que precisa de cenário no fundo, prestar atenção na hora de construir a mesa e ter certeza de escolher todos os elementos direitinho nessa etapa de montagem para na hora de fazer a animação, a gente conseguir fazer a animação dos elementos de forma individual, ok? Lembrem sempre de continuar participando das rodas de conversa e assim que você finalizar a sua atividade, enviar via WhatsApp, que eu já estou salvando na pasta da terceira amostra virtual que vai acontecer lá no final do ano, ok? Turma, bem-vindos a mais uma parte gravada da tela. Eu tô aqui abrindo o Canva. Lembrem sempre de manter a internet conectada, seja via Wi-Fi ou seja pelo seu chip, para poder atualizar tudo direitinho aqui no Canva e você conseguir fazer a sua atividade da maneira correta. O quadro de hoje, como eu falei na introdução do vídeo, é uma releitura das obras de cestas de frutas. E aí, no caso de vocês, eu escolhi um cenário que é um pouco mais complexo de montar dessa vez do que os outros cenários que a gente vem fazendo. Então, o que nós vamos escolher dessa vez? A última animação que nós fizemos tinha o formato de Stories para o Instagram, então ele era um formato de retângulo em pé, respeitando o formato original do quadro, que também era um quadro em formato em pé, ou seja, na vertical, que também é conhecido como retrato. Dessa vez, ele está na horizontal, ele está deitado, o que significa que ele está em formato de paisagem. Sendo assim, a gente vai clicar aqui no formato de vídeo. Dessa vez a gente vai usar o formato de vídeo do próprio Canva. Lembrando sempre que a gente clica aqui nos formatos em branco. E o nosso quadro de exemplo está aqui do lado. Então vocês estão vendo a tela gravada. E do lado da direita está o quadro que a gente vai usar de exemplo. Como vocês podem perceber no quadro, ele tem um fundo com umas casinhas ao longe. E tecnicamente a gente está vendo de uma sacada. Então é como se a gente estivesse próximo a uma mesa que está ao lado de uma sacada acompanhada por vasos de flores. Então, vamos fazer uma coisa de cada vez, tudo com calma, para poder ficar certo. Nessa primeira etapa, a gente vai trabalhar a montagem, ou seja, todos os elementos gráficos que a gente precisa para transformar isso numa releitura. E lembrem sempre, quanto mais detalhes vocês adicionarem, melhor vai ser. Para essa etapa inicial, eu vou usar somente as linhas e formas, então a gente não vai trabalhar nenhum adesivo, a gente vai deixar a etapa de adesivo para a segunda parte do nosso vídeo, onde a gente vai fazer a animação propriamente dita. Então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente precisa de um fundo, então eu vou pegar aqui um quadrado e vou começar a fazer. Nesse quadrado, eu vou esticar aqui, ó. E pronto, a gente tem um fundo inicial. Esse fundo eu já vou deixar com a cor azul, um azul claro. Ok. Vou voltar lá nas formas básicas e pegar dois retângulos, ou pegar, no caso, um retângulo e já deixar em rosa, para a gente fazer esse canto da esquerda do quadro. Então, vou vir aqui, colocar um tom de rosa. Lembrem sempre que vocês têm que tentar aproximar do que vocês enxergam essa imagem, ok? Então, ele tem essa parte da parede, aí eu vou aproveitar e duplicar, criando esse espaço. Uma outra parte da parede é verde, então o que eu vou fazer? Eu vou duplicar esse mesmo retângulo, clicar nele e deixar ele verde. É um verde como se fosse um verde meio amarelado, então a gente pode puxar mais para cá, escurecer um pouquinho mais, eu acho que é essa cor aqui. Ok, aí eu aumento. Ok, até aqui a gente tem as primeiras bases.
Vou duplicar esse e fazer o último canto, que é a parte marrom da parede. E aí, lembrem sempre, quando vocês estiverem montando, é sempre de trás para frente. Então, primeiro a gente faz os elementos que estão atrás e depois a gente vai adicionando todos os elementos que estão na frente. O que são esses elementos da frente? É quando a gente chama de primeiro plano, segundo plano e assim por diante. Aqui ele tem um chão, esse chão é um roxo bem escuro, na verdade. E aí temos aqui esse chão. E ok, até aqui a gente conseguiu fazer a primeira etapa de montagem. Eu só vou arrumar essa ponta para ficar certinho aqui com o final. Ok, então temos a primeira etapa. Segundo ponto, vamos começar a fazer ali as casinhas de trás. Então eu vou pegar aqui um quadrado, dar um zoom. Imagina que essa área azul é justamente a parte onde você está enxergando aquelas casas lá atrás, tá vendo? Lembra sempre, a gente tá vendo de vista de uma sacada. Então, eu vou pegar aqui, não vou deixar branco, eu vou deixar um cinza claro. Quando você quer uma boa tonalidade de cinza, vem pra cá, ó, pra área dos azuis, que você vai conseguir um cinza perfeito. Duplica, porque são duas casas, e aí deixa elas mais ou menos na mesma linha, tá vendo? Porque elas estão, ó, próximas uma da outra até aqui 100%. Eu vou pegar também um círculo, tentar pegar um círculo pra fazer... Um círculo não, vou tentar pegar esse símbolo de selo, porque atrás de uma das casas, se você perceber, tem como se fosse uma árvore. Então, observando bem, é como se fosse uma árvorezinha, bem verde escura. Então, para ajudar no contraste, eu vou deixar com essa cor. E aí, o que eu vou fazer é passar ela aqui assim. E aí, vou vir na posição e passar para trás. Tá vendo? Enviar para trás. Aí. Então, ela tem que ficar ali, ó. Atrás do branco, do quadrado. E na frente do azul. Então, aqui, ok. Agora, vamos adicionar detalhes nessas casas. Então, eu vou duplicar e só transformar esse quadradinho branco em preto para poder fazer a janela. E aí, vou arrastar essa janela aqui pro lado. Ok. Agora, a gente precisa criar o telhado. Então, vamos pegar formas triangulares. Certo? Tentar pegar formas aí que sejam triangulares, paralelo a triangular, algo que lembre um telhado. E aí, vamos lá. Tem essa peça aqui, que se a gente virar um pouquinho e diminuir, pegar uma cor meio de tijolo, né? De telhado. Uma cor de barro. Então, tá aqui nas casas dos laranjas. Só que mais aceso e mais avermelhado. Então, a gente tem essa cor aqui. Fecho minha caixa de cor. Diminuo o meu telhado. E aí, eu vou colocar ele aqui e ver como que ele fica. Ver se ele tá certinho com a ideia que eu quero. Bem, inicialmente, tá aqui um bom telhado. Eu vou duplicar. E o que eu vou tentar fazer é espelhar, tá vendo? Eu vou pegar aqui e tentar virá-lo ao contrário. Então, ó, tentar girar ele. Vamos tentar editar um pouco mais. Ajustar a posição. Transparência. Não é nada disso. Tentar aumentar aqui. Assim. Aí, agora tá aparecendo o telhado da casa. E aí o que eu vou fazer? Eu só vou arrastar aqui assim, eu vou fazer o seguinte. Vou arrastar um pouquinho pra cá. Na ilustração, como vocês podem ver, ele tem uma leve linha, bem minúscula, ao redor, que é laranja. É como se fosse o outro lado do telhado. Então, a gente pode tentar achar uma forma aqui dentro do próprio Canva que possa fazer essa função. No caso, talvez pegando o próprio triângulo
e colocando aqui na mesma cor. Então a gente vai fazer o seguinte. Pega o triângulo, ajusta, clica em cor, já pega a sua tabela de cor que já existe. Cuidado com as tremidas, vocês podem usar a caneta touch que vocês criaram aí nas últimas videoaulas. Ajusta. É sempre um trabalho de sempre ir ajustando tudo. Então, não fica perfeito de primeira. A gente tem que estar sempre com calma, tá bom? Então, você pegou aqui seu objeto, você vai tentar alinhar ele. E feito esse seu alinhamento, você pode dar um zoom e ajustar a medida aqui dos seus objetos. Tá vendo? Bem, até aqui foi o que nós conseguimos. Duplica e vai trocar a cor para mesma cor do telhado não, da parede da casa. E aí vocês já vão entender o porquê, porque a gente vai fazer isso aqui, tá vendo? Pronto. Porque aí ele é um triângulo tecnicamente menor. O que você vai fazer é colocar ele por cima do outro, que aí você cria o contorno que visualmente existe ali na ilustração original, né, no quadro original. Aí aqui é só ajustar, essa casa vem mais pro lado, essas janelas eu vou duplicar e fazer mais uma. E ok, até aqui tá parecido com a casa do lado. Aí o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar esse telhado, duplicar, passar para a próxima casa. Tá vendo? Passei para essa casa. Já vou aproveitar, duplicar o triângulo e também usar nessa casa. Então, agora vai ser uma questão, novamente, de quê? Pequenos ajustes. Sempre que você estiver trabalhando, vocês vão perceber que serão necessários aí ajustes e que tudo bem você fazer ajustes no seu desenho. Porque sempre acontece alguma coisa, tá? Aí aumenta pra ficar assim. E aí tenta fazer a pontinha do seu quadrado bater com a pontinha do triângulo. Tá vendo? Vai dando zoom até ele ajustar. Ou vem aqui por posição, tenta colocar um pouco mais pro lado. Mas quanto mais próximo, melhor vai ser. E a gente afasta, vai ficar desse jeito. Então, ok, temos aí o nosso cenário de fundo. Eu vou clicar nesse rosa e passar ele pra frente, porque na verdade ele fica na frente ali, né, da casa. Feito isso, o que vai acontecer é o seguinte. Eu fiz aqui o meu cenário inicial. Agora o que tá faltando? A gente precisa adicionar essas plantas que ficam aqui nessa região rosa e fazer a mesa e o vaso. Então a gente vai pegar aqui as nossas formas básicas, porque as flores vão ser animadas, as frutas e o peixe também vai ser animado. Então o vaso que mais se parece com o formato que tá mostrando ali seria algo como a junção de duas peças. Então vamos usar o nosso cérebro para formar um vaso um pouquinho diferente. Ele é um vaso que ele tem uma parte arredondada e ele vira um U e sobe. Então é como se fosse um jarro, vamos assim dizer. Então a gente vai usar esse aqui. Tá vendo? A gente já vai adicionar ele aqui no cantinho. O vaso é levemente bege, meio amarelado. E esse sticker, ele tem 3 camadas de cor, como vocês podem ver. Então a gente vai vir aqui na cor mais amarelada. Muito bem. Levemente alaranjado para ficar uma cor mais quente. E aí o que a gente vai fazer é... Tá vendo aqui que ele abre outros quadros de cor? Clica no outro quadradinho, clica na mesma cor. Clica no outro quadradinho, clica na mesma cor. Tá feito o nosso vaso já separado para o espaço que ele vai ser utilizado. Então ele vai ficar aqui no cantinho. Outra coisa que a gente precisa de uma grade para essa nossa sacada, né? Para essa nossa varanda, essa visão. Só que o que acontece? Essa grade é como se ela estivesse em perspectiva. E uma das coisas que a gente já percebeu é que o Canva não tem como editar a perspectiva. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um truque. Vai vir aqui, colocar
esse como grade, vai vir em cor, vai deixar preto, porque é a cor da grade de verdade. E aí, o que nós podemos fazer é editá-lo para que ele ocupe esse espaço aqui assim, sem parecer torto. Então, eu vou pôr inicialmente esse. Vai ser um trabalho de etapas, tá vendo? Estica um pouco aqui, estica um pouco ali. Então, parte 1, ok. Aí agora eu vou pegar um outro que seja de framezinho também. E vou adicionar esse outro frame por dentro. Então, peguei. Vou adicionar esse frame por dentro. Sempre trocando as cores para preto. Porque é a cor que tá no quadro. Então, vamos tentar utilizar, né, da forma mais parecida aí possível. Aí você vem aqui e tenta enganchar sua gradezinha junto, tá vendo? Então, você dá uma leve distorcida e pra baixo. Se você sentir que nem a sua caneta touch está ajudando, usem aqui, ó, os comandos de ajuste do próprio Canva, tá bom? Aí você faz essa outra etapa da grade. Esse vai ficar um arquivo um pouco mais pesado do que os outros pela quantidade de objetos que a gente está colocando, mas tudo bem. Eu já falei isso pra vocês. Tudo bem se ficar pesado, só tomem cuidado para não travar demais, né? Para não acontecer alguma coisa do tipo. E aí agora a gente só precisa pegar o próprio retângulo, ou no caso a ferramenta de quadrado, e fazer as grades. Só que o Canva tem uma nova atualização onde você tem esses fios, né, essas linhas, esses traços. E aí o que a gente pode fazer? É vir aqui, pegar um desses traços, diminui, vai clicar na estrutura, tá vendo? A espessura da linha vai deixar um pouco mais grossa, ali entre 20 e 25. E aí agora é só fazer o seguinte. Com cuidado, a gente vai montar aqui a nossa barrinha, tá vendo? Então, o que a gente está fazendo? A gente está montando a grade dessa nossa sacada. Eu venho aqui, ó. Agora duplica, coloca mais um pro lado. Duplica, coloca mais um pro lado. Aí. E aí você vai repetir esse mesmo movimento, tá vendo? Duplica, coloca mais um pro lado. E duplica, coloca mais um para o lado também. E aí vai estar feita a sua grade. Agora o que você faz é basicamente ajustar. A grade dele é uma grade mais artística, né? E é como se fosse realmente de uma sacada. No nosso caso, a gente não tem como fazer uma sacada idêntica. Então a gente vai tentar aqui, ó, só ajustar os traços para eles ficarem mais alinhados. E aqui está praticamente feita a nossa sacada a lá de Cavalcante Nisca. Aí você pode, ó, ajustar aqui, clicando na parte de baixo para tentar deixar mais alinhado, né? Quanto mais certinho ficar, melhor pra gente. E está feita a nossa grade. Aí agora o que a gente precisa colocar, né? Qual é a outra parte que a gente precisa adicionar? Uma mesa. Ok? Então eu vou pegar a ferramenta de quadrado. Essa ferramenta de quadrado já vai estar marrom, que foi a última cor que a gente usou. A gente só dá a leve esticada aqui, ó. Ela cobre uma parte da grade, vem mais pra cá. E ela passa um pouco aqui, né? Ela perpassa aqui um pouco o vaso. Mas não tem problema, você vem aqui em posição. Clique em posição, traz pra frente. E aí tá pra frente o nosso vaso. E aí, basicamente, o cenário é isso, ok? A parte de cenário é isso daqui. Então, nessa parte rosa, a gente vai adicionar plantas.
Nessa parte da mesa, a gente vai adicionar o cesto de frutas e os peixes, né? Essa garrafa. Aqui atrás, na parte verde, a gente vai adicionar o que parece ser formas também de flores. E aqui a gente vai adicionar as flores também em formato de animação. Então, o cenário é esse. Todo composto em formas básicas e sem stickers. E aí, para a nossa próxima aula, para o nosso próximo vídeo, a gente adiciona todos os elementos visuais que faltam em formato de adesivo, ok?